Amém? Não desista, avance, vá um pouco mais. Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é quem está conosco todos os dias, Ele é quem nos motiva, Ele é quem nos ensina a caminhar, é Ele quem nos sustenta e nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12 até o verso 14. Quantos irmãos estão abrindo a Bíblia, a palavra de Deus? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Quero agradecer as orações dos irmãos que oraram em favor, em prol da minha mãe. Ela está bem, graças a Deus. Já submeteu a cirurgia, já está em casa e creio que a recuperação será breve. Então, obrigado aos irmãos pelas orações. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, diz assim, esses versículos, a Bíblia, a palavra de Deus. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e cremos que o Senhor da palavra revelará a nós a tua vontade nesta noite através desta palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha, ó Deus, revelar a nós a tua vontade, o teu querer para a nossa vida, de maneira muito especial, às famílias, ao teu povo, que nesta hora se reúnem em adoração ao Senhor, aqui no templo ou em casa, que, ó Deus, sejamos motivados pelo teu Espírito a avançar, a prosseguir, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Paulo escrevendo essa carta, estava na prisão, uma carta motivadora, uma carta da alegria, uma carta levando aos filipenses, aos filipos, a permanecerem firmes na presença do Senhor, mostrando o ensinamento da sua palavra, a prosseguir, a avançar em meio às circunstâncias. E Paulo, pela sua própria experiência, quando preso, ele escreve esta carta, uma das cartas escrita na prisão, e ele então motiva aos cristãos desta igreja e nos motiva a prosseguir em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida. E quero refletir com os amados irmãos sobre esse tema, o vivendo o melhor de Deus. Viver o melhor de Deus não é somente olhar para as circunstâncias em que nós estamos, porque independente da situação que estamos, ou do momento em que vivemos, Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Independente das circunstâncias, das adversidades, Ele é o Senhor da nossa vida. E nós podemos aprender algumas lições ou 3 motivações para que possamos cumprir na nossa missão como perseverantes em Cristo Jesus, com a firmeza da presença do Senhor, do cuidado de Deus na nossa vida. A primeira coisa que nós podemos aprender, a primeira motivação, em qualquer momento, em qualquer circunstância, a primeira motivação da vida cristã é Cristo. Não há outra forma. No versículo 12, ele diz exatamente isso. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. A razão, a motivação de Paulo a não desistir era Cristo. A razão de Paulo de escrever uma carta intitulada como a carta da alegria, uma carta motivadora, mesmo na prisão, ele estava levando a sério a sua missão de amar ao Senhor,
que a sua motivação, a sua alegria, a sua firmeza, os seus propósitos estavam firmados naquele que o chamou, aquele que estava acompanhando em todos os momentos da sua vida. Jesus é o encorajador nas suas palavras, sempre trazendo palavras motivadoras, dizendo: eu estou convosco, dizendo que os seus pecados são perdoados, dizendo: não chores, vai e não peques mais, eu estou com vocês, não desanimes, vamos prosseguir. Palavras essas do Senhor Jesus, palavras motivadoras, palavras desafiadoras para, em qualquer circunstância, não perder a nossa visão do nosso chamado, não perder a nossa visão daquilo que Ele nos chamou, e Ele nos encoraja a prosseguir em momentos adversos. Ele nos ensina a prosseguir nos momentos de dificuldades, nos momentos em que nós estamos vivendo. Ainda que Paulo na prisão, ele tinha a visão da perfeição em Cristo Jesus, sabendo que a sua prisão era um propósito de Deus para a sua vida, sabendo que a sua prisão era um motivo de motivar as igrejas do Senhor, a levar as pessoas, a igreja, a serem motivadas pela presença do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela provisão do Senhor, pelo amor do Senhor. Coisa maravilhosa quando nós reconhecemos isso, que Jesus seja o nosso encorajador, que Jesus seja a pessoa a sempre falar ao nosso coração, com o nosso coração aberto, para nos enviar a sua missão, que é proclamar o seu amor. E são nesses momentos que nós podemos parar e ouvir as palavras motivadoras do Senhor Jesus, de nos avançar, de prosseguir. Por isso, nós não podemos nos acomodar, nós temos uma missão. Ainda que a pandemia parou o mundo, ainda que a pandemia tenha assustado muitas pessoas, nós não podemos parar em conhecer a Jesus. Não podemos parar de ouvir a voz do Senhor nos motivando em meio às adversidades. Como que Paulo, preso, poderia escrever exatamente esses versículos? Não que eu alcancei, mas vou avançando, vou prosseguindo, porque ele sabia que as palavras do Senhor no seu coração ardiam mais do que qualquer circunstância na sua vida. Não era a prisão que impedia Paulo ouvir a voz do Senhor Jesus, não eram as pressões, não eram as chicotadas, não eram as bofetadas que faziam que Paulo não ouvisse a voz do Senhor. Pelo contrário, eram motivados em ouvir a voz do Senhor, a prosseguir, dizendo: eu estou com você, eu estou contigo, eu estou encorajando a você, não desista. Ainda na prisão há um propósito especial, ainda nos momentos que nós estamos vivendo, há um propósito de Deus na minha vida, na sua vida, e nós não podemos parar, não podemos deixar, não podemos recuar, mas precisamos ser encorajados pela pessoa de Jesus. Vamos vencer, estamos vencendo pelo nome de Jesus, vamos vencer pelo nome de Jesus, porque a nossa conquista, a nossa vitória será na eternidade em Cristo Jesus. Esta é a segunda motivação, é o prêmio que nos espera. Olha que coisa linda, o próprio Jesus que nos motiva com a sua palavra, ele diz: há algo especial nessa caminhada, há algo especial preparado para você permanecer fiel, para você honrar o meu nome, para você ser encorajado pelas minhas palavras. Há um prêmio que está aguardando vocês. Olha no versículo 14 de Filipenses capítulo 3. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! O Senhor, Ele nos encoraja, Ele é a pessoa que nos encoraja com a sua palavra, Ele é a pessoa que nos sustenta e é a pessoa que nos garante uma vitória, um prêmio que nos espera, porque o Senhor nunca nos deixa de nos abençoar. Jesus sempre nos dará um prêmio, Jesus sempre nos dará a vitória, a conquista. Se você abrir lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10,
Diz o autor aqui dessa carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10, ele diz o seguinte: pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram o seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. O Senhor, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que nos sustenta, é um Deus de provisão, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos encoraja nos momentos adversos, é um Jesus que está sempre conosco em todo o tempo, porque é Jesus que nos encoraja, Ele nos abençoará. O Jesus que nos motiva, Ele diz: prossiga, vá outra vez, mais uma, vai, não desista. Ele sempre nos encorajando a vigiar, a orar, sempre nos motivando, sempre nos encorajando, buscai a palavra, estudem a palavra, porque elas testificam de mim. Jesus sempre nos encorajando: não desista, eu estou com vocês, não desista, eu sou o pão da vida, não desista, eu sou a água da vida, não desista, eu sou a porta, não desista, eu sou a esperança, não desista, eu sou o caminho, não desista, eu sou a verdade, não desista, eu sou a vida, porque essas palavras de encorajamento do Senhor nos dará a vitória quando entrarmos na mansão celestial. Por isso, não desista. Paulo, escrevendo essa carta, ele traz essas motivações aos irmãos de Filipos, traz para nós essas motivações de sermos encorajados pela pessoa de Jesus, de sermos encorajados pelos ensinamentos de Jesus e aguardar o prêmio que nos espera na eternidade. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, que segurança, que tranquilidade nós podemos aceitar na nossa caminhada cristã, nos desafios que nós estamos vivendo. Mas a terceira motivação nós podemos aprender nesse texto: nós precisamos cultivar algumas atitudes corretas. O texto nos ensina que a nossa motivação é a pessoa de Cristo, de que o prêmio que nos espera foi preparado por Cristo, mas nós precisamos cultivar algumas atitudes corretas. E essas atitudes se baseiam na palavra do Senhor, nas palavras encorajadoras do Senhor, no prêmio que o Senhor dará àqueles que permanecem fiéis. E a primeira atitude é inconformismo. No versículo 12: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo. Ele está inconformado, ainda que na prisão, ele está dizendo: eu preciso crescer mais diante de Jesus, eu preciso fazer com que o Evangelho cresça. Ele sabe, talvez Paulo dizendo, ele sabe da minha prisão, porque através da minha prisão eu posso continuar a pregar, escrevendo às igrejas, eu posso testemunhar. É o inconformismo. Nós precisamos crescer mais e mais diante de Deus, crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer no aprendizado da sua palavra, sermos encorajados, temos a esperança do prêmio que nos aguarda. Nós não devemos nos inconformar, mas revestirmos de um renovo a cada manhã, de um renovo a cada notícia ruim, de um renovo a cada circunstância da nossa vida, sabendo que nós ainda não alcançamos o fim, porque o nosso fim é a eternidade. É quando fecharmos os nossos olhos para este mundo e receber o bem-vindo de meu Pai. Por isso vale a pena lutar, vale a pena perseverar, vale a pena continuar a orar mais, ler mais a palavra de Deus, testemunhar mais da graça do Senhor, do poder do Senhor, evangelizar, falar do amor de Deus, revelar a graça de Deus, revelar o amor de Deus. São atitudes corretas para aqueles que são motivados pela palavra, para aqueles que vão experimentar o prêmio do chamado de Cristo para a eternidade. Uma outra atitude correta nós precisamos ter é a atitude da objetividade. No versículo 12, quando diz: mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Nós não somos perfeitos, mas podemos ter a maturidade e buscar a perfeição em Cristo Jesus. É uma atitude correta,
É uma atitude de objetividade. Prossigo para o alvo, sei onde devo chegar, não perder o foco, viver com Jesus na nossa vida, viver com Jesus na nossa caminhada, ainda que momentos adversos. As palavras do Senhor, elas nos encorajam a prosseguir. As palavras do Senhor nos encorajam que vamos alcançar o prêmio. A palavra do Senhor nos encoraja a ter objetividade na nossa vida cristã, ter um propósito na nossa vida cristã, que é crescer, quer crescer mais diante do conhecimento, da leitura, da oração, da fidelidade, da santidade, buscar a perfeição em Cristo. E aí, quando fizermos a chamada, quando Jesus fizer a chamada, nós estaremos recebendo o galardão, a vitória em Cristo Jesus. Vencemos pelas palavras do Senhor. Vencemos pelo prêmio que nos está esperando. Vencemos com atitudes corretas, com objetividade, com fidelidade. Porque a falta de objetividade, ela nos faz perder a direção. E Deus nos deu uma missão. Deus nos deu um privilégio, a oportunidade de poder vislumbrar pela fé, através da sua palavra, a nossa nova morada nos céus. Que coisa maravilhosa. Palavras essas que nos encorajam a prosseguir, a crescer, a ter objetividade na vida cristã, de buscar, a ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor a cada dia, e prosseguir e avançar. Mas uma outra atitude que nós podemos ver é de ser otimista. No versículo 13 ele diz: eu vou alcançar, olhando para o que está adiante, prossigo para alcançar. Na minha tradução, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Será que nós estamos nos esforçando para revelar a glória de Deus na nossa vida? Será que nós estamos sendo verdadeiramente controlados pelo Espírito Santo do Senhor nos momentos adversos, quando as adversidades se levantam contra nós? Como têm sido as nossas atitudes? Muitos, infelizmente, perdem tempo com coisas e até com pessoas que te fazem perder o foco. E esta sempre foi a missão de Satanás, é sempre nos acusar, a tirar o nosso foco, a mudar a nossa visão para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas Paulo lhe deixa muito claro: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Paulo está dizendo que mesmo na prisão o seu foco é Cristo, mesmo sendo açoitado o seu foco é Cristo, mesmo estando em meio às autoridades o seu foco é Cristo, mesmo estando nas adversidades o seu foco é Cristo. Essa deve ser a nossa motivação na vida cristã, é exaltar o nome do Senhor, é fazer com que todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos gestos, tudo o que temos, tudo o que somos, o foco é Cristo. O foco é a presença do Senhor. Paulo diz: eu me concentro. Será que nós estamos concentrados naquilo que o Senhor quer da sua igreja? Este ano de 2021 estaremos completando como igreja 95 anos. É o ano aceitável do Senhor, é o ano de resgatar, é o ano de voltar a concentrar nas palavras do Senhor, é o ano de nos concentrar naquilo que o Senhor quer da sua igreja, nesse tempo, de marcar diferença, de fazer diferença. E essa diferença é quando Cristo será o foco da nossa vida, das nossas decisões, das nossas escolhas, da nossa caminhada, e poder então alcançar e prosseguir para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas uma outra atitude nós precisamos ser, é uma atitude de ser determinado. Não jogue a toalha, não desista. Lá no versículo 12 ele continua dizendo, no versículo 13, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que estão adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Perseverança,
lutar, trabalhar. Parece, para muitas pessoas, isso parece que não vai dar mais. Mas para Paulo, na prisão, nas adversidades, ele diz: eu vou conquistar, eu vou vencer, vou fazer aquilo que Deus me deu de melhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me deu pela responsabilidade. Por isso, nosso foco não pode mudar em meio às adversidades. Por isso, nosso foco não pode mudar em meio às lutas, para que possamos alcançar e ter essa determinação a algo especial de Deus para a minha vida. Há um propósito especial de Deus. A quarentena roubou muitas forças. A quarentena desviou o foco de muitas pessoas. A pandemia tirou muitas habilidades das pessoas, talvez num ponto mais ápice da sua vida. A pandemia certamente trouxe para muitas pessoas um desvio, um esfriamento, um momento de fraqueza, e agora tem sido difícil a recuperar. Mas nesta noite somos motivados pela palavra e pela pessoa de Jesus. Eu estou convosco, não desista. Somos motivados a ter a nossa determinação para a nossa missão de pregar o Evangelho, de falar das boas novas, porque todos nós temos um chamado. Todos nós somos desafiados a prosseguir. Todos nós somos desafiados a ter objetividade, a termos maturidade, a sermos determinados para aquilo que o Senhor nos chamou. E tudo tão somente para a sua glória e para o seu louvor. Temos lutas? Sim. Temos adversidades? Muitas. Há momentos de desânimo? Sim. Mas quando olhamos para a pessoa de Cristo que Ele fez por mim e para mim, isso me motiva a prosseguir. Porque eu sei que há um propósito do Senhor na minha caminhada. Eu sei que há um prêmio que vou alcançar. Eu sei que é um chamado especial do Senhor para a nossa vida e para não desistir. Por isso, nesta noite, restaure o seu ânimo. Seja Jesus seu encorajador. Seja Jesus aquele que fale ao seu coração, que motive a sua caminhada, que lhe ensine a sua palavra, para que possamos alcançar o prêmio. E existe uma luta espiritual muito grande, e muitos não têm percebido. Por isso nós precisamos viver o melhor de Deus com Deus. Precisamos viver o melhor de Deus com Deus, em Jesus, para a sua glória, para o seu louvor e para o nosso fortalecimento, para o nosso avançar, para o nosso prosseguir, para o nosso alvo e não desistir jamais. O que parou você nesta pandemia? O que tem parado você ainda neste tempo, nesses momentos que nós estamos vivendo? Hoje, desafio você a se encorajar pela pessoa de Cristo, porque Ele não desistiu de você. E ninguém e nada poderá fazer desistir de Jesus, porque Ele é o Senhor e é um prêmio. Há um prêmio. Paulo, ele deixa bem claro, nós vamos prosseguir, porque prossigo olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A sua vitória está em Cristo. A sua vitória final está em Cristo. O caminho para a eternidade é Cristo. O caminho para o encorajamento é Cristo. É um nome que está sobre todo nome. É o nome de Jesus. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Viver o melhor de Deus é viver com Deus. É viver nas suas promessas.
é ser encorajados pela sua palavra, é ter a esperança de receber o prêmio que nos espera, tomando atitudes corretas, atitudes firmes, com objetividade, com otimista, com uma determinação, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo, a nossa vitória é Cristo. E vamos alcançar, prosseguir para a corrida final, para o prêmio celestial, para a qual Deus deu a cada um de nós. Nessa noite, você se sente encorajada pela pessoa de Jesus na sua vida? Então diga: Senhor, em teu nome, Jesus, eu vou vencer. Em teu nome, Jesus, eu vou vencer. Em teu nome, Jesus, eu vou vencer. Em teu nome, Jesus, eu receberei o galardão, o prêmio final celestial. Você quer nessa noite ser um vencedor? Em Cristo somos mais do que vencedores. Entregue a sua vida a Jesus, confie no Senhor, não desista, não desanime, não perca o foco, não perca a esperança. Há um prêmio e precisa ser alcançado com objetividade, com maturidade, com determinação. E diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, a Deus, pelas tuas palavras. Obrigado pela pessoa do teu Filho Jesus, o nosso encorajador. Aquele que deu exemplo de fidelidade, de amor, de compromisso, de aliança, de perdão e de misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que é um prêmio que nos aguarda. Nós te louvamos, ó Deus, porque chegaremos no fim desta corrida com a vitória celestial, receber o bem-vindo do Senhor. E nós não queremos perder o foco, nós não vamos desistir, não vamos parar, porque o Senhor é quem nos motiva, é quem nos ensina, é quem nos dá a vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus nos abençoe.